A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2022 e essa revista tem como objetivo falar de alguns ataques que a igreja tem sofrendo, ataques sutis, mas que prejudicam aí a igreja de alguma forma, e nós, como Igreja de Cristo, nós temos que nos reunir, estudar, entender todos esses ataques e estar preparados para combatê-los. Nesta lição, nós vamos falar do movimento dos desigrejados, que é um movimento que tem crescido. Não é algo recente, há muitos anos eu tenho lido sobre esse tema, notícias falando sobre a questão dos desigrejados. Eu acredito que esse tema tem sido debatido não somente nos últimos 10 anos, mas acredito que na década de 80, com certeza já havia alguma preocupação com esse movimento, não somente no Brasil, mas também em outros países. Então, assim, é algo que de vez em quando vem à tona e nós temos que estudar. É claro que com o passar do tempo, a gente sabe que o amor vai esfriando, nós estamos chegando no fim dos tempos, e isso tem aumentado, tem se agravado cada vez mais. Então é importante sim nós estudarmos sobre os desigrejados, até mesmo para ouvi-los, até mesmo para tentar entender o que está acontecendo. Porque quando tem algo assim, é porque a igreja pode estar falhando em algum ponto. Quando tem um grupo, um movimento reivindicando uma teologia diferente, a gente tem que parar, em vez de ficar criticando o tempo todo, e falar, não, peraí, será que nós não estamos falhando em alguma área? E é um debate que eu quero levantar aqui nessa aula. Eu vou seguir a revista, mas eu vou discordar de algumas coisas aqui do escritor da revista e vou colocar algumas visões diferentes e levantar um debate. Quem acompanha o EBD em Foco sabe que a gente aqui costuma sempre apresentar algumas visões diferentes e não fazer aquela aula 100% baseada ali, né, concordando, né, 100% concordando com o escritor da revista. A gente concorda, mas tem vezes que a gente discorda. Eu acredito que isso traz um aprendizado mais profundo. A ideia aqui não é doutrinar ninguém com a doutrina diferente da Assembleia de Deus. A ideia não é essa, mas levantar alguns questionamentos e realizar alguns debates importantes. E quando a gente fala do movimento dos desigrejados, a gente tem sim que levantar alguns questionamentos. A gente tem que ver onde nós estamos falhando, qual é a falha da igreja que está levando pessoas a não frequentarem mais as igrejas. Vale ressaltar que a gente tem também níveis diferentes de desigrejados. A gente tem, por exemplo, aquela pessoa que não vai na igreja de jeito nenhum, não participa de nada, diz que é crente em casa. Eu sou crente na minha casa, não vou a lugar nenhum, na igreja nenhuma, não participo de nada relacionado à igreja, nem célula, nem escola dominical, nem nada. Eu tenho um tio que é assim, ele não vai para a igreja de jeito nenhum, ele é crente, ele diz que é crente, e a última vez que eu falei com ele, em 2014, que eu falei com ele sobre esse tema, tá? Eu tenho contato com ele, eu falo com ele de vez em quando, mas que eu toquei no assunto de ser crente, de ir na igreja, em 2014, que eu conversei com ele sobre isso, ele estava tomando a ceia em casa. Ele falava assim, não preciso mais ir na igreja, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Então é uma pessoa que é até difícil a gente debater com ela. Tá? Muito cabeça dura, muito, não, é assim, assim, é desse jeito. Então ele comprou o pão e o vinho e ele toma a ceia em casa. Tá, tudo bem, deixei quieto. Então esse aí é o desigrejado que não vai na igreja de jeito nenhum. Tem aquele desigrejado que vai na igreja de vez em quando, só que numa semana vai em uma, vai em outra, vai em outra. Ele não tem compromisso com nenhuma igreja. Tá? E tem aquele outro desigrejado que está numa situação assim, que ele entende que a igreja não é a instituição, não é o templo, mas é o grupo de pessoas que se reúne para cultuar a Deus. E se reúne de vez em quando, uma vez por semana, 2 vezes por semana, um grupo de pessoas numa casa, tentando seguir mais ou menos o modelo da igreja primitiva. E é aqui que eu quero entrar assim no debate. Será que este modelo é válido ou não é válido? Um grupo de pessoas que se reúne de vez em quando para cultuar a Deus, numa casa, ali, enfim, lá eles nem a palavra, louva o Senhor, ora, ajudam uns aos outros. Será que essa comunidade também não pode ser considerado ali parte do corpo de Cristo? A gente está acostumado com a igreja como instituição, um templo, com pastor, presbíteros, diáconos, toda aquela organização. A gente está acostumado com isso, o escritor da revista vai defender isso aqui nessa lição,
Tá bem claro que ele já leu a revista, sabe que ele defende essa questão da instituição, mas a gente também tem que questionar um pouco, será que a instituição ela é perfeita? Será que a instituição ela segue o verdadeiro modelo do Novo Testamento? Será que teve alguma influência histórica na instituição? Será que a instituição ela trouxe alguns problemas? Quais problemas? Como que a gente resolve isso? Como que a gente encontra o meio termo? Então a gente tem que levantar esses debates. Então eu peço aí assim, um pouco de paciência da sua parte, né, com relação ao tema. Assista a aula até o final, veja a exposição e eu convido você a participar comigo nesta aula deixando seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção essa aula. Perdão pela demora aqui na introdução, mas é porque eu tenho que fazer algumas considerações antes de entrar no assunto para que nós possamos aqui entender o propósito dessa aula. Vamos aqui para a apresentação do nosso conteúdo, né? Nós temos subsídios que é enviado pelo WhatsApp, basta enviar, receber subsídios aí no nosso WhatsApp, 949-8409-2869. Nós temos aula em vídeo, áudio, PDF, um treinamento para professores de DBD. Este conteúdo é totalmente gratuito, você acessa no nosso site ou recebe no WhatsApp. Nós temos um conteúdo que faz parte do plano de assinatura, são os slides em PowerPoint, sermões, curso básico de teologia e cursos diversos. Então tudo isso aqui está disponível no nosso site. O slide que eu estou usando aqui na aula, você pode usar também na sua igreja. O texto áureo diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Então a gente tem aqui uma passagem que é muito usada com relação a pessoas que abandonam a congregação. Então, isso foi escrito dentro do contexto do Novo Testamento, e a congregação aqui está falando de um grupo de pessoas, não de uma instituição, de um templo físico como a gente tem hoje. A gente tem que saber localizar isso dentro do contexto. Então aqui está falando de alguém que está abandonando o grupo, que a igreja não é uma pessoa individualmente, a igreja é um grupo, é o conjunto de todos os crentes salvos, né, de todos os lugares, todas as épocas, enfim. Isso é igreja, mas acontece que a igreja também opera em um nível institucional. De certa forma, era uma instituição diferente dos dias de hoje, mas era uma instituição, porque tinha uma organização. Reuniu nas casas, Herpes, mas era uma organização. E as pessoas que estavam abandonando esse grupo, que se reuniam nas casas, estavam erradas, estavam falhando. É o que está escrito aqui. Não deixando a nossa congregação. O contexto aqui está falando que os crentes têm acesso a Deus, não precisa mais do sumo sacerdote, como tinha ali na antiga aliança. Então, já que todo mundo tem acesso a Deus e todos nós somos sacerdotes, então nós temos que cumprir o nosso sacerdócio dentro da congregação. Verdade prática diz assim: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que expressa no contexto da verdadeira igreja. Então aqui, o escritor da revista, claro, vai fazer uma crítica séria a este movimento. Mas como eu falei no início, a gente tem que saber ouvir essas pessoas e procurar entender como que funciona esse movimento e quais níveis ele opera. A leitura bíblica em classe encontra em Hebreus 10, 19 a 25, como eu falei, ali do contexto, né, de Hebreus 10, 25, que a gente leu, está dentro do contexto aqui falando do santuário, que nós temos que ousadia para entrar no santuário, versículo 19, tá? E no final ele fala não deixando a nossa congregação. Então por quê? Porque a congregação é a reunião dos salvos numa cidade ali, que estão reunidos numa casa, enfim, e eles vão cumprir esse sacerdócio em conjunto. Tá? Isso está todo mundo junto ali. Então isso é muito importante. Eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Essa leitura a gente não faz para ganhar tempo, mas durante a aula a gente volta nela explicando aí. Vamos para a nossa introdução. A introdução da revista que diz assim: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Estamos falando de pessoas que se dizem crentes, que creem em Jesus como Salvador, que se dizem evangélicos, mas não frequentam nenhuma igreja.
Paradoxalmente, esse grupo religioso, que se diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica, onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Então aqui a gente tem um certo exclusivismo. Eu tenho um pouco de problema com igrejas, com grupos que se consideram exclusivistas. Falam assim, não, só o nosso modelo é o correto. Os outros estão todos errados e o nosso é o correto. Eu acredito assim, que o cristianismo ele é múltiplo. Deus opera na sua multiforme sabedoria e Deus opera de maneiras diferentes, em épocas diferentes. Cada contexto tem um contexto diferente da operação de Deus. Então, eu não vejo o cristianismo como algo fechado, como servir a Cristo como algo fechado, que tem um modelo específico. Então, quando eu vejo a Cristã do Brasil, por exemplo, falando que só é salvo quem pertence à Cristã do Brasil, eu acho problemático. Eles podem ter uma doutrina boa, eles podem ter isso, podem ter aquilo, mas quando falar assim, só é salvo aqui, eu acho problemático. Eu posso ver adventista, por exemplo, falando que só é salvo se for adventista. Eu acho problemático. E a gente tem que ter cuidado para não cometer o mesmo erro. Então, o movimento dos desigrejados que acabam se reunindo nas casas, onde não tem uma hierarquia, não tem uma doutrina fechada, não tem um templo, eles podem fazer isso, eu não vejo problema nenhum nisso. Então, não tá, tudo bem, tá lá. Eles começam a errar a partir do momento que eles dizem que ali está o modelo correto e todo mundo está errado. Eles podem até dizer, não, o nosso modelo talvez ele está mais próximo do modelo bíblico, que a gente entende como modelo bíblico. A gente está mais próximo, mas não é o modelo perfeito ainda. Então, eu acho que todo modelo eclesiástico, de culto, de tudo mais, assim, quando a gente fala da questão da organização do culto, da liturgia do culto e até mesmo da questão eclesiástica, pastor, presbítero, toda essa hierarquia, eu acho que não existe um modelo fechado na Bíblia com relação a isso. Então é difícil alguém bater no peito e falar o meu modelo é o correto. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos. As outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas ou desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Então, eles têm esse exclusivismo. Tá? Esse aí é o problema. Nós somos o modelo correto e está todo mundo errado. Então, nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, nossa análise procurará entender como pensam desigrejados suas crenças e práticas. Então, a gente vai procurar compreender aí a visão dos desigrejados para que nós possamos realmente procurar saber qual é o verdadeiro modelo bíblico ou o mais próximo do modelo bíblico. Feito isto, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é um organismo, mas também uma organização. Então, os desigrejados vão falar que a igreja do Novo Testamento ela é um organismo e não uma organização. Então é como se eles chamam de igreja orgânica. É uma igreja que cresce organicamente, ela simplesmente se espalha através das pregações nas casas, formando os grupos pequenos ali de estudo bíblico. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus, como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Então, a gente vai mostrar aqui, no caso, a importância da igreja no plano de Deus, porque a igreja ela já estava na mente de Deus desde a fundação do mundo. Então, a igreja não foi uma novidade, assim, Deus resolveu do nada. Não, a igreja faz parte aí do plano de Deus. Antes de entrar no tópico 1, eu quero falar um pouco deste livro. Você que está assistindo aí pelo vídeo, está vendo a capa do livro. Você que está vendo aí pelo áudio, eu vou explicar aqui. O título dele é Cristianismo Pagão. Ele é do Frank Viola e do George Barna. Ele é um livro muito polêmico. Tem gente que concorda 100% com ele, tem gente que discorda 100% dele, tem gente que fica no meio termo, tem gente que, apesar de não aceitar tudo, acaba vendo neste livro assim uma possibilidade de melhoria no sistema atual da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, ele faz uma análise do cristianismo e chega à conclusão de que o cristianismo que nós temos hoje, ele é resultado da absorção de muitos elementos do paganismo
da época no caso de Constantino. Ele começa a fazer uma análise de muita coisa antes de Constantino, mas principalmente em Constantino. Então, em Constantino, na época de Constantino, muitos elementos pagãos entraram, né, dentro do cristianismo, e a partir de Constantino muitos outros elementos foram inseridos e não foram retirados na reforma e tudo mais. Então ele coloca assim muita coisa que agrada os desigrejados. Muita gente fala assim que este livro aqui é o livro preferido dos desigrejados. E assim, apesar dele fazer essa crítica à questão da instituição, é um livro bem interessante, porque ele levanta alguns questionamentos e eu acho que casou muito bem com esta aula aqui, porque é uma aula que eu quero levantar alguns questionamentos e assim, eu não quero fazer uma crítica da instituição, dizendo que a instituição não presta, a instituição está errada, é uma heresia. Não, não é isso que eu quero falar aqui na minha aula. Eu quero falar na minha aula o seguinte: a instituição é o que nós temos hoje. A igreja, ela tem esse formato, esse modelo hoje. Mas será que este modelo não pode ser melhorado? Será que este modelo ele não pode ser repensado? Será que nós não estamos falhando em algumas áreas? E é bem interessante, eu coloquei um trecho aqui do livro e vou fazer isso durante a aula, colocar alguns trechos aqui. Não vou ler tudo, só para lembrar aqui dos tópicos principais. Mas ele coloca assim, logo no início do primeiro capítulo do livro, que o judaísmo antigo estava centrado em 3 elementos: o templo, o sacerdócio e o sacrifício. Quando Jesus veio, acabou com os 3, completando-os em si mesmo. Então ele vai falar logo em seguida da questão do templo, da construção dos templos, que é um tema que a gente vai abordar daqui a pouco, né, durante a lição a gente vai falando sobre esses temas. Mas vamos lá. Uma outra observação que a gente tem que colocar aqui, que está no livro e eu concordo 100%, é que a palavra eclésia no Novo Testamento sempre se referiu a uma reunião de pessoas, assembleia de pessoas, e não a um lugar. Então essa palavra é traduzida como igreja no português, né, church em inglês, enfim, e ela está relacionada na Bíblia a um grupo de pessoas, a um grupo de pessoas que creem em Jesus como Salvador e se reúnem com frequência para compartilhar a fé, fortalecendo a fé, ajudar uns aos outros e pregar o Evangelho. Então, eclésia não é o templo. A gente fala muito de igreja, vou à igreja, eu amo a minha igreja, sempre se referindo ao templo. E a gente tem que parar um pouco e refletir e entender que a igreja não é o templo, mas é o conjunto de pessoas. Um erro muito comum dos desigrejados, né, por outro lado, a gente tem que falar isso também, é dizer que eu individualmente sou igreja. Uma vez eu falei para uma pessoa: você não vai à igreja? Ele falou: não, eu sou a igreja. Está errado. A igreja não é eu, não é você. A igreja somos nós juntos. Quando nós nos reunimos, aí sim nós somos igreja. Então é errado dizer que o templo é a igreja e é errado dizer também que eu individualmente sou igreja. Apesar de nós nos referimos ao templo como igreja, temos que ter a consciência que a igreja não é o templo, mas somos nós juntos. Vamos lá, primeiro tópico: visão e prática do movimento dos desigrejados. 1.1. Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Então, assim, eles fazem essa afirmação e eles não fazem essa afirmação de maneira errada. Não, eles fazem a afirmação de maneira certa. De certa forma, tem uma verdade aqui. A igreja primitiva, ela era bem simples com relação à questão da organização. Assim, seria errado dizer que não tinha nenhuma forma de organização. Não concordo com isso. Mas existia, sim, uma forma primitiva de organização. Então, a igreja primitiva, ela era uma igreja organizada, não era uma instituição como nos dias de hoje, mas ela tinha, sim, organização. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Então, Constantino era um pagão, um imperador pagão, ele teve uma visão lá de uma cruz, se converteu, se tornou cristão. E a partir de Constantino é que a igreja realmente começou a ter uma certa, dizer assim, moral na sociedade, né? Porque até Constantino a igreja era muito perseguida. E depois de Constantino ele fez com que o Estado se tornasse laico, ou seja, todas as religiões foram permitidas, inclusive o cristianismo. Ele adotou o cristianismo
pelo menos de maneira teórica, ele adotou como a religião dele, mas, segundo os relatos, ele nunca se converteu de verdade, ainda se manteve com seus costumes pagãos. E depois de Constantino veio outro imperador e colocou o cristianismo como a religião oficial do império. Então a religião oficial, o cristianismo se tornou religião oficial do império depois de Constantino, não em Constantino, mas na época de Constantino já houve um aumento assim considerável do cristianismo, principalmente por causa da construção dos templos. Então isso é verdade. Constantino realmente ele impulsionou o crescimento da igreja com relação ao poder político, financeiro, de maneira geral. Então aqui a gente tem mais um slide extra, que é um trecho do livro Cristianismo Pagão. Então aqui ele diz o seguinte, que pode-se dizer ao certo que o cristianismo foi a primeira religião não baseada na existência de um templo. Então assim, as religiões da época sempre tinham templo, todos tinham templo. A adoração estava vinculada ao templo. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela está preocupada com o templo, porque os judeus adoram no templo, os samaritanos no monte. Tá? Onde é que a gente tem que adorar? Aí Jesus ele vem com essa ideia diferente. Olha, o importante é que a adoração seja verdadeira, seja do coração. Então, assim, Jesus não está preocupado com o templo. Então, o cristianismo ele surge, né, como uma religião não vinculada a um local sagrado. Então, visivelmente, em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos os termos igreja, eclésia, templo ou casa de Deus, usada para se referir a uma construção. Para os ouvidos de um cristão do primeiro século, chamar uma eclésia, igreja, de construção, seria como chamar sua esposa de condomínio ou sua mãe de arranha-céus. Ele faz uma brincadeira aqui, né, o Frank Viola, no seu livro, mas é nesse sentido, porque na visão do cristão do primeiro século, realmente não fazia sentido chamar uma construção de casa de Deus, porque eles entendiam que nós somos a casa de Deus, Deus habita dentro de nós. No ano 312 d.C., Constantino se tornou César do Império do Ocidente. Em 324, ou seja, 12 anos depois, se tornou imperador de todo o Império Romano. Pouco tempo mais tarde, começou a mandar construir igrejas. Ele o fez para promover a popularidade e a aceitação do cristianismo. Se os cristãos tivessem seus próprios prédios sagrados, assim como os judeus e os pagãos, sua fé seria respeitada como legítima. Então os cristãos, eles estavam ali na sociedade pregando, trazendo uma revolução naquela sociedade, mas sem um templo. E na visão de Constantino, eles deveriam ter templos. Então os templos cristãos foram construídos a partir de Constantino. Não estou dizendo que isso foi certo, não estou dizendo que isso foi errado, não estou dizendo que isso ajudou ou prejudicou a igreja. Não é aqui nesse momento, eu não quero julgar isso, eu só estou apresentando um fato histórico. Foi Constantino o primeiro que construiu os templos cristãos. Então vamos lá, voltando para a lição. Assim a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la. Realmente, tudo isso veio a partir de Constantino. A questão da organização, das hierarquias e tudo mais. Na verdade, já tinha um pouco disso antes de Constantino. Mas o contraste que nós estamos fazendo aqui não é nem a igreja primitiva e Constantino, não. É a igreja primitiva e o desenvolvimento da igreja após o primeiro século. Depois, no século II, século III, mais adiante. Para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Então, os desigrejados eles vão adotar essa ideia de que a igreja não deve ter nenhuma regra, não deve ter sermão. Então, até mesmo o sermão, na visão do Frank Viola, que é do livro Cristianismo Pagão, ele diz que é algo do paganismo. O próprio sermão, a estrutura do sermão, a questão da dialética, o uso dos recursos dialéticos, da questão da pregação, da ministração, e isso, segundo ele, isso foi também algo que veio do paganismo. Tá? Isso também é uma visão dele. Nesse ponto, a gente pode até falar assim, Deus não pode usar coisas desse mundo para fazer com que o evangelho seja pregado. Então, só porque o formato do sermão que a gente prega hoje não é igual ao formato que está exatamente na Bíblia, será que Deus não pode usar? Então a gente também não pode radicalizar, e falar, não, porque tudo isso. Senão nós poderíamos dizer que pregar o evangelho pela televisão é errado, pela rádio é errado, como muitos já pensaram no passado. Então são formatos diferentes, meios diferentes para a pregação do evangelho. Então às vezes eles radicalizam muito nesse sentido. Mas vamos lá, Então voltando aqui para o contexto, os desigrejados vão usar esses argumentos de que
a igreja não precisa de sermão, não precisa de regra, não precisa de organização institucional. Então, da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica como templo são inovações desse cristianismo apóstata. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Então aqui a gente tem uma visão radical. Os desigrejados vão colocar aqui que a igreja como instituição, como templo, arquitetura, tudo isso é errado, é apostasia, isso não vale de nada. E aí que entra a questão do exclusivismo que eu falei anteriormente. A partir do momento que você pega o seu modelo e diz que ele é o único válido e condena todos os outros, você se torna exclusivista. E eu acho que isso é problemático, é muito problemático mesmo, porque aí a salvação não depende mais somente de Cristo, depende de Cristo e do seu sistema doutrinário. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, eu olho para essa questão da instituição, das hierarquias e tudo mais, como algo que realmente foi um desenvolvimento histórico, muita coisa realmente veio do paganismo, e muita coisa hoje é problemática por causa disso. Mas será que a gente tem que acabar com tudo isso? Será que isso não é válido? Será que a gente não pode simplesmente repensar e melhorar esse modelo que nós temos? Eu acredito que Deus opera também nesse modelo. Assim como o modelo defendido pelos desigrejados pode ser também um modelo problemático em alguns aspectos, ele tem o seu lado bom, mas ele também tem o seu lado problemático. Ele pode ter muitos problemas, sim. Então a gente tem que ver que nenhum modelo é fechado. Tá? Então a gente tem hoje uma arquitetura, uma hierarquia, e Deus opera dentro desse modelo que a gente tem. Então ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete, um café da esquina, quando dois desigrejados se encontram. Então, segundo eles, a igreja ela não necessariamente está vinculada a um templo, mas é um grupo de pessoas reunidas. Concordo plenamente. Um grupo de crentes pode se reunir em casa para adorar a Deus, pode se reunir na lanchonete, pode se reunir debaixo de uma árvore na rua. Ali tem uma igreja. Concordo plenamente, não tem problema nenhum. Mas nós não podemos dizer que esse é o único modelo e dizer que está fechado ali. Então, é evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física, que é o escritor da revista concorda aqui, né? E arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos se deu por razões contextuais. Aqui, o escritor da revista vai fazer uma defesa da questão do não uso de templos. Por que que os cristãos da igreja primitiva não tiveram templos? Será que é porque eles eram contrários aos templos? Ou será que é porque tinha um contexto que os impedia de ter o templo? Então, assim, eles estavam debaixo de perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificável. Então, Romanos 16, 5 e 12 deixa bem claro que eles congregavam nas casas, tá? Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então Paulo está citando nomes, eu fiz questão de ler aqui, para nós entendermos que ele tinha intimidade com essas pessoas, e essas pessoas eram crentes das casas. Então, na igreja primitiva, o povo congregava dentro das casas, se formavam dentro das casas. Então ali tinha um local de adoração que as pessoas se reuniam. Então, eu olho para esse modelo, para isso aqui, e falo, nossa, que bom, que maravilha. Tem problema ter isso hoje? Não, não tem problema. Então, assim, vamos lá. E tem problema ter um templo? Também não tem problema. O problema do templo, quando a gente começa a falar do templo, porque a igreja tem um templo, é considerar o templo como algo sagrado, como uma verdadeira igreja. Aí eu acho problemático. Isso é uma visão minha, e é uma visão que eu tiro da Bíblia. Eu não consigo olhar para o templo e ver o templo construído por mãos humanas como algo sagrado, como acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança, sim, o templo era sagrado. Na nova aliança não existe isso, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então a construção civil, ali, a igreja construída de tijolo, ela é um espaço usado pelos crentes para facilitar a congregação. Então, em vez de ir para a casa do irmão fulano ali, e chegar na casa do irmão, fazer aquela bagunça, comer a comida dele, entende? A igreja se reúne em um local específico, neutro, que não pertence a ninguém. Então, um local construído exclusivamente para aquilo. Então, o templo em si, ele não é sagrado, mas ele é um local importante para a reunião dos crentes.
Então, a igreja primitiva não teve o templo justamente por questões contextuais. Contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de orações, se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor. O que há de mal nisso? Então, qual é o problema de você ter um templo para o povo se reunir? Entende? Não existe uma regra dentro da Bíblia dizendo que a igreja tem que acontecer dentro das casas. Entende? Pode acontecer dentro das casas? Pode sim, não tem problema, mas pode acontecer no templo. O culto, o momento de adoração tem que acontecer no templo. Agora, a gente tem que ter cuidado para não dizer assim que o culto só acontece, dentro do templo. Não, o culto acontece no dia a dia, no cotidiano. Você vive a sua vida cultuando a Deus. O templo é um local de celebração, onde você se reúne com os irmãos para celebrar junto. Por isso que muitos pastores hoje usam a palavra celebração. Venha celebrar conosco, venha participar da nossa celebração. Em vez de falar, venha participar do nosso culto, porque o culto é no dia a dia. Então você tem que começar a tirar da sua mente essa ideia de que a igreja é a construção. Não, não é. A igreja somos nós. Que o culto só acontece lá nessa construção, nesse templo. Não, no culto não acontece lá, o culto acontece no dia a dia. A gente tem que tirar também a ideia do sagrado, dizer que lá é um local sagrado. Não, lá não é um local sagrado, é um local como qualquer um outro. Na verdade, tudo é sagrado, tudo é consagrado a Deus. Na nova aliança é diferente da antiga aliança. Então, essas ideias nós temos que tirar da nossa mente. Realmente, a questão da institucionalização da igreja trouxe muitos problemas, juntamente com alguns costumes pagãos, desse dualismo do sagrado e do profano, do secular e do espiritual. Então a gente tem que tirar essa ideia e entender que tudo é espiritual, que nossa vida é espiritual, nosso trabalho é espiritual, nosso casamento é espiritual, o sexo é espiritual. Então a gente vive uma vida espiritual na íntegra. E o templo é um local onde nós vamos lá adorar a Deus com outros irmãos, celebrar juntos. Não é o único local que nós vamos adorar, porque a adoração verdadeira não está vinculada a um local. A gente tem mais um slide extra aqui, que fala o seguinte, as reuniões da igreja primitiva foram marcadas pela participação de todos os membros, espontaneidade, liberdade, vibração e participação aberta. 1 Coríntios 14, de 1 a 33, Hebreus 10, 25. Então a reunião da igreja do primeiro século era uma reunião em que tudo fluía e não tinha um ritual estático. Era frequentemente imprevisível e diferente do culto da igreja contemporânea. Então assim, o culto na igreja contemporânea, ele é um culto que não tem muita participação, a não ser uma célula, uma escola dominical, ou, enfim, um culto mais simples, numa Assembleia de Deus mais simples, que os irmãos participam, interagem, vão lá e ganham oportunidade. Então tem as exceções, mas de maneira geral, as nossas celebrações são celebrações em que fica todo mundo calado ouvindo um pregador. Quando termina ali aquele momento, cada um vai para sua casa, ninguém conversa com ninguém. Então eu vejo isso como algo problemático que nós podemos melhorar. Não tem necessidade de voltar a ser igual, idêntico à igreja primitiva. É um modelo diferente, porém é um modelo que pode ser melhorado nesse sentido. Então a gente pode pegar isso aqui e falar, o que a gente precisa melhorar nesse sentido? Será que o pastor tem que ser o dono da verdade o tempo todo? Será que ele não pode fazer uma ministração, uma pregação que interage com os irmãos? A gente sempre tem essa ideia de que a interação é só na escola bíblica, no culto de domingo à noite não. Será que não pode inovar nesse sentido? É só um questionamento. Vamos lá, 1.2. Um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo na igreja. Então eles vão, no caso, criticar aí a questão dos pastores, presbíteros, bispos, toda essa hierarquia. Efésios 4:11 diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, pastores e doutores. Então isso aqui é bíblico. Tá? Então vamos aqui continuar aqui, que fala assim, acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Então eles vão dizer que essa questão da estrutura clerical, de colocar ali o pastor, depois presbítero, depois diácono, auxiliar, isso não existia. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Vamos lá. O que acontece? Tá? O que acontece? Eu vou dar aqui fazer uma interpretação, algo que eu já falei em vídeos anteriores, não estou falando isso só porque é essa lição, mas já falei bastante, principalmente na revista que nós falamos sobre dons ministeriais. Eu vejo os dons ministeriais como funções dentro da igreja.
Por isso que Paulo coloca aqui, ó, uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas, outros são pastores e doutores, ou seja, mestres, aqueles que ensinam. Cada um tem uma função específica, não existe uma hierarquia aqui. Então, eu concordo com os desigrejados quando eles fazem uma crítica à hierarquia. Eu acredito que eles estão certos. Ah, tu está concordando com os desigrejados? Porque, assim, não existe base bíblica para uma hierarquia clerical. Isso foi desenvolvido a partir de Constantino. Na verdade, antes de Constantino. Vamos ler aqui o texto, só para vocês entenderem. Inácio de Antioquia, logo ali, né, no começo da igreja primitiva. Aí ele foi o primeiro que começou a atribuir a gênese do cargo de pastor e da hierarquia na igreja contemporânea. Então Inácio levou um dos anciãos acima dos demais. Então ele pega o ancião, que tinha vários anciãos na igreja, pegou um e falou assim, esse aqui é mais importante, vocês têm que seguir esse ancião. Em Constantino, essas pessoas começaram a adquirir alguns benefícios e veio a ideia da consagração. Ah, eu vou consagrar isso aqui a pastor, vou consagrar isso aqui a presbítero. Então essa ideia da consagração só veio depois. Beberam na fonte do Antigo Testamento, mas nós não temos base no Novo Testamento para essa consagração. Então assim, alguém que não é nada hoje, passa por uma consagração e a partir daí ele já se torna o mais importante na igreja. Ele já se torna alguém que está acima de todos. Então, esse ritual de consagração, eu vejo ele assim algo como problemático se ele não for tratado da maneira correta, porque ele não tem ninguém na igreja superior aos outros. São funções dentro da igreja. O pastor é aquele que pastoreia, que cuida das ovelhas. O diácono é aquele que faz o trabalho, que a gente costuma falar assim, o trabalho mais braçal, que é distribuir cesta básica, dentro da igreja vai organizar os bancos, vai olhar as crianças. Então são funções dentro da igreja que não significa que tem uma hierarquia que um é superior ao outro. Eu não concordo muito com essa questão da hierarquia, porque eu vejo muitos aí que são consagrados a pastores, mas que nunca tomaram conta de uma igreja. Como assim? Pastor que não pastoreia? Está errado isso aí. Essa visão não é uma visão correta. Eu, particularmente, nunca me envolvi assim para ser pastor, para ser consagrado a pastor. Pode-se dizer que eu tive oportunidades, porque eu estou envolvido na obra de Deus, conheço muitos pastores, já fui para a convenção várias vezes, participei da convenção aqui no estado do Pará, mas eu nunca cheguei para um pastor e falar assim, pastor, eu quero ser apresentado na convenção como pastor, eu quero, enfim, eu nunca fiz isso. Por quê? Porque eu acredito que o cargo de pastor é algo voltado para a prática pastoral, não o título que eu vou colocar ali uma carteirinha no bolso e sair apresentando nas igrejas, eu sou pastor, sou pastor, sou pastor. Se eu não tomo conta de igreja, eu não sou pastor. E como o meu trabalho hoje não permite que eu tome conta de igreja, eu prefiro ficar no ministério itinerante, pregando quando sou convidado, trabalhando na IBD. Eu prefiro nesse sentido. Eu não tenho condições hoje de tomar conta de uma igreja, então eu não quero ser chamado de pastor. Por isso que quando eu vou ministrar, eu falo assim, eu sou o professor Herberson. Pronto. O pessoal fica querendo saber o título. É o quê? Pastor, é diácono, é presbítero? Não, eu sou professor. Eu coloco nesse sentido. O professor, essa é a minha função hoje na igreja. Eu atuo como professor. Eu não sou mais importante do que o porteiro da igreja. Eu não sou mais importante do que o diácono. Eu não sou mais importante do que os evangelistas e nem sou mais importante do que o pastor. Porque eu acho que todos nós estamos no mesmo nível, servindo uma função específica dentro da igreja. Então, essa é a visão que eu defendo. Então, assim, não vou para o lado dos desigrejados, discordo deles. Mas também olho para o nosso modelo atual e falo, tem problema, a gente precisa melhorar. Então, assim, vamos lá. Só para concluir essa parte aqui, né, os desigrejados, eles vão assim, seguir essa ideia, né, de que não tem nenhuma autoridade sobre eles. Mas lá em Hebreus 13:17 diz assim, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque não vos seria útil. Então a gente tem aqui que dentro da igreja tem sim uma liderança. E essa liderança nós temos que obedecer. Então não me entenda mal que eu falei agora a questão da hierarquia, que é justamente assim, quem está na posição de pastor, ele realmente está liderando e tem seus liderados. Mas ele não pode considerar isso algo como se fosse superior aos outros, como se fosse autoritário, como se ele fosse mandar, como se fosse melhor. É uma função
que pode ser temporal. Ele pode exercer aquela função por um tempo e depois deixar de exercer. E muitas vezes na igreja primitiva, essa função de ancião da igreja era algo que acontecia naturalmente. A pessoa já estava na igreja há alguns anos, congregando, cresceu na vida espiritual, né, tem maturidade e automaticamente ele assume a liderança pela sua experiência, pelo fato de ele estar participando mais tempo pela sua experiência, não porque ele foi consagrado, mas é um cargo que ele exerce dentro da igreja pela sua experiência. Vamos lá, tópico 2. A natureza da igreja neotestamentária. 2.1. Um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, a igreja é um organismo. Tem pessoas que exercem funções diferentes e assim ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Então, todo mundo participa igualmente do povo de Deus, da família de Deus. Atos 10, 34, 35 diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Então a gente pode dizer que a Igreja Universal de Cristo é composta por todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares, todas as nações, sem acepção de pessoas. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe à parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Olha só, o que eu tenho falado desde o começo ali do tópico 1, o escritor da revista, né, também concorda plenamente com isso. Que é justamente a ideia de que a igreja ela existe fora a parte do templo. O templo é só um local para nós congregarmos, não é algo sagrado. A igreja não depende do templo. A igreja não depende de uma hierarquia eclesiástica e tudo mais. Não, nada disso. A igreja é o povo de Deus reunido. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. Então, o que eu estou falando desde o começo é só um modelo. É um modelo perfeito? Não é. Tem suas falhas? Com certeza. Mas não é pecado ter um templo. Não é pecado ter uma hierarquia na igreja, desde que tudo isso seja tratado da forma correta, dentro do que a Bíblia ensina. O repulso do sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. O que acontece? Muitas pessoas chegam e falam assim: eu não vou mais à igreja, eu não concordo com a instituição, eu não concordo com a hierarquia, eu não concordo com os templos. Só que essa pessoa ela está somente procurando uma desculpa para continuar nos seus pecados. Eu conheço muitos assim. Falaram que não ia mais à igreja, porque tal, isso e aquilo. De repente estava lá bebendo, prostituindo. Conheço pessoas que acabaram com casamento, que acabaram com seus negócios, com esse pensamento. Deixou de ir à igreja porque ia ser crente em casa, não conseguiu se manter firme no evangelho, começou a viver na prática do pecado e hoje paga um preço muito alto por causa disso. Então, quando tem aquele desigrejado que fala assim: não vou mais à igreja, mas tem ali 2, 3 vezes na semana, ele está reunindo com os irmãos, congregando numa igreja, numa casa, por exemplo, participando ali junto com os irmãos, formando ali o que a gente chama de fato de igreja, que é a união dos irmãos, a eclésia, que é a assembleia de todos os crentes. Ele está participando, está lendo a Bíblia, está orando, está procurando ajuda quando peca, quando erra, procurando melhorar, tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo. Só que é muito raro isso acontecer. A grande maioria deles, a grande maioria, estão procurando justificativa para permanecer nos seus pecados. 2.2. Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem o mínimo de institucionalização. Então eles vão negar todo tipo de institucionalização, porém não tem como isso acontecer.
O que seria uma igreja orgânica? Uma igreja que vai crescer sem a instituição, só a questão da institucionalização, vai crescer sozinha. O crescimento orgânico é esse crescimento que não tem uma ação externa, né? Quando a gente fala que um produto é orgânico, uma fruta é orgânica, é porque não foi usado ali veneno nela e tal, nem nada para fazer com que ela crescesse mais rápido. Então ela cresceu de maneira orgânica. Então a igreja orgânica seria essa igreja onde não tem pastor, não tem templo, não tem dízimo, não tem um sermão, não tem estrutura alguma. Tudo flui de maneira natural. Isso é muito complicado acontecer. Isso acontece, eu participo de uma ou outra. Tudo bem, eu sei que isso pode acontecer, tem casos isolados, mas eu acho pouco provável a igreja sobreviver nesse formato. É importante sim a institucionalização, é importante sim ter uma liderança, ter tudo organizado. Há um meio termo nesse sentido? Eu acredito que sim. A igreja hoje, que ela funciona nesse formato de instituição, o pastor ele pode repensar um pouco a questão dos cultos, ele pode repensar um pouco a questão da escola bíblica, células, fazer cultos em casas, visitas, fazer com que haja uma participação maior dos membros da igreja. Quem já viu minhas aulas sobre dons espirituais, eu falo muito disso. Dons espirituais não é só para um grupo específico da igreja, são para todos os crentes. Então todos os crentes têm uma função na igreja. Quando a gente fala do sacerdócio universal, que Pedro cita na sua carta, a gente está falando o seguinte, que todos os crentes têm uma participação ativa na igreja. E a igreja, mesmo funcionando numa instituição, num templo, em hierarquia, isso pode sim ser inserido. O pastor pode começar a pensar em estratégias e modelos em que os crentes, de maneira geral, participem do culto, participem das atividades da igreja e todos exerçam o seu sacerdócio. Então, a institucionalização não nega essas coisas. Muitas vezes, essas coisas não acontecem por falta de incentivo, por falta de uma mente aberta do pastor de procurar inserir todos os crentes dentro das atividades da igreja. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Só lê 1 Coríntios 12. Então a igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, pastores e mestres. Atos 14, 23 fala assim, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa mesma igreja possuía seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e da maneira que queria. Então, Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a gente tem aqui, né, uma orientação para não abandonar a congregação, ou seja, não abandone o seu grupo, participe do seu grupo, porque lá você vai admoestar um ao outro, você vai aconselhar, você vai participar, se tiver com dificuldade você vai ter alguém para te ajudar. Então essa é a ideia da congregação, da eclésia, da igreja, que todos possam estar juntos, reunidos, congregando. Então não faz sentido viver isolado, sendo crente sozinho em casa. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou na convenção feita pela igreja primitiva, em Atos 15, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medidas para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Então houve uma reunião, naquela época, dos líderes da igreja para tratar de problemas doutrinários. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia. Então aqui entra uma visão um pouco mais radical do escritor da revista, tratando isso como heresia. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado ao usar essa palavra heresia, porque eu acredito que tem muitos crentes sérios, pessoas sérias, que desanimaram com a instituição, estão participando de igrejas nas casas, estão se dando bem nesse sentido, ou seja, estão cumprindo o que Jesus ensinou. Então eu não posso generalizar, eu tenho um pouco de medo nesse sentido aqui de generalizar. Já falei desde o começo que um problema dos desigrejados pode ser a questão do exclusivismo, em dizer que somente o modelo deles está certo, só é salvo quem participa de uma igreja numa casa. Quem participa de uma igreja no templo não é salvo. Aí seria problemático, mas eu acredito que tem muitos desigrejados, ou seja, muitos que não vão à igreja, mas têm essas participações ativas no corpo de Cristo dessa forma e faz muito mais do que muitos crentes que estão dentro de uma instituição.
Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de chamar essas pessoas que participam assim do corpo de Cristo de herege. Tá? É só um cuidado que eu tomaria aqui, não usaria essa palavra. Tópico 3. A importância e a necessidade da igreja. 3.1. A igreja como família de Deus. Então a igreja é a família de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2,19. Então esse tópico aqui vai reforçar o que eu falei no começo, da ideia de que a igreja não é o templo, mas a igreja é a reunião dos irmãos. Então a reunião, a família, isso sim é a igreja. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Mas é importante colocar aqui que o pastor, que é o líder da igreja ali, da congregação, como se diz, a reunião dos irmãos, ele não pode se sobrecarregar de tudo, fazer tudo, né? Ficar sobrecarregado, tendo um monte de atividades, isso deixa ele cansado. Então é importante o pastor que vive hoje dentro de uma instituição, ele começar a dividir tarefas dentro da igreja. Se tem alguém precisando de um conselho, o pastor não precisa aconselhar todo mundo. Ele pode treinar pessoas para que o aconselhamento seja algo que aconteça seja realizado por várias pessoas dentro da igreja. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. Como que a gente melhora a instituição? A gente vê hoje muitos pastores sobrecarregados, com depressão, e muitos cometendo suicídio. Outros desistindo do ministério. Por quê? Porque tem muita tarefa. Começa a colocar os crentes para exercerem o seu sacerdócio. E aí sim você vai ver que a igreja vai funcionar muito melhor. Os cidadãos verdadeiros, portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Cristo como o Senhor da igreja. Então aqui é um momento de celebração, onde todos vão se reunir, aprender a palavra, cantar louvores e conversar uns com os outros. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. Então, o crente ele é integrado quando ele participa da família. Acontece muitas vezes que a pessoa vai da igreja, aceita Jesus, aí coloca o nome dele no caderninho, mais uma alma para Jesus. E pronto, fica nisso. A pessoa não participa de nenhum grupo, não participa de nada, ninguém fala com ele, ninguém convida ele para ir na casa ou fala que vai na casa dele orar por ele. Então essa pessoa nunca mais volta na igreja, mas está contando lá como um convertido para a igreja. Então isso é muito problemático. Nós falamos de integrar a pessoa na família de Deus e depois nós não colocamos isso em prática. Então, se você é pastor, se você trabalha nessa área da sua igreja, comece a se preocupar com isso, de fazer com que a pessoa integre, que ela participe ativamente da igreja. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que o grupo proporciona. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Então é uma família. A ideia da igreja é uma ideia de família, de ajudar um ao outro. Quando alguém está passando necessidade, o outro ajuda. E assim vai. Então a igreja tem que operar dessa maneira. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. A ideia aqui é de fazer com que haja interação, que os crentes conversem uns com os outros, que ajudem uns aos outros. O que eu falei agora há pouco do pastor aconselhar pessoas, ele pode treinar outras pessoas para o aconselhamento, para que haja uma troca de experiências dentro da igreja. Então essa lição aqui não é uma lição somente para nós falarmos dos desigrejados, mas é para nós também falarmos do nosso modelo e tentar melhorar o nosso modelo, para que mais pessoas possam participar conosco ativamente da nossa família. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Então esse deve ser o ambiente da igreja, não um ambiente de fofoca, de divisões, de briga, de confusão. Não, isso não é igreja. Igreja é um ambiente de fraternidade, de respeito, onde tem ali pessoas pensando diferente, mas que sabem respeitar um ao outro. Acho que essa é a ideia. Não é todo mundo pensando igual. Todo mundo aqui pensa igual. Não, tem divergências teológicas, tem divergências com relação a vários temas, mas tem respeito. Essa é a ideia. 3.2. A igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então aqui Paulo coloca o propósito da igreja, é fazer com que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida por todos, principados e potestades nos céus. Ele coloca assim todas as autoridades humanas, terrenas, autoridades espirituais, malignas, enfim,
todo mundo vai conhecer o poder de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, e a igreja participa. É a igreja que é ativa nesse sentido. Ela participa desse plano divino. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar sua abundante graça. Então a igreja participa da missão de Deus, da Missio Dei. Então nós somos chamados a participar dessa missão de Deus. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, nós, Igreja de Cristo, a reunião dos crentes salvos em Cristo Jesus, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha só o que Pedro está nos chamando. Nós somos sacerdócio real. Cada crente é um sacerdote. Ele pode pregar, ele pode ensinar, ele pode participar ativamente da obra de Deus. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. Então a igreja tem que pregar o evangelho. A igreja pode existir em um tempo, mas a sua missão só se completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica que existe somente dentro de quatro paredes. A gente tem igrejas por aí que só ficam dentro das quatro paredes, que não saem de jeito nenhum. Tem igrejas, assembleias que fazem isso. E nós temos igrejas que têm na sua doutrina essa ideia. A Cristã do Brasil, por exemplo, defende a ideia de que não pode pregar o evangelho na rua, não pode orar na rua, não pode orar... Enfim, é somente dentro do templo. Eles são fechados entre quatro paredes. Então eles têm aquela ideia de que não tem hierarquia, que o culto é livre, que é o Espírito Santo que conduz, mas por outro lado eles falham na ideia de que tem que ficar entre quatro paredes. Então são vários modelos que muitas vezes acertam de um lado, mas erra de outro. A gente entende isso, que a igreja não é o templo, a igreja não é um local específico, somos nós, e nós temos que fazer a obra no mundo, estamos no mundo e temos que pregar no mundo. Chegamos na conclusão da nossa aula. Diz assim: nesta lição, vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja, acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. Então a gente tem aqui a conclusão que vai resumindo tudo que a gente estudou. Então, assim, entendemos que, apesar da igreja primitiva ser um modelo diferente da igreja nos dias de hoje, a gente entende que isso foi por razões contextuais. No modelo de hoje, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo salva. É um modelo fechado? Não é. É um modelo 100% bíblico? Não, não é. Tem base bíblica? Sim, tem base bíblica. Por isso que a gente vai olhar para as igrejas hoje. Presbiteriana tem uma organização eclesiástica, a Batista tem outra, Congregacional tem outra, Assembleia tem outra. Então cada um tem um modelo. Nenhum modelo desse é 100% fechado de acordo com a Bíblia. Mas Deus opera em todos eles. O que a gente precisa fazer é refletir sobre o nosso modelo e tentar melhorar, olhando principalmente para a questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Se todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos participar da obra de Deus, então que os pastores hoje possam começar a prestar atenção nesse detalhe e inserir todos os crentes nas atividades da igreja. E olhar para os desigrejados como pessoas que também precisam de ajuda, que estão muitas vezes perdidos nesse mundo de um monte de denominação, cada um pregando diferente, e procurar conversar e saber quais são as suas necessidades. Talvez a pessoa saia da igreja porque ali na igreja ela não se sentiu acolhida. Talvez ela saiu da igreja porque ali ela não se sentiu como importante, alguém que pudesse participar ativamente. Ela nunca ganhou uma oportunidade, ela nunca conversou com o pastor é a estrela, né? É aquele que está inatingível, inalcançável, ninguém consegue conversar com ele. Pode ser nesse sentido, a pessoa desanima e às vezes vai congregar numa casa ou quem sabe nem vai para nenhum lugar. Vou ser crente na minha casa, fica lá na sua casa, somente, como se diz assim, tentando justificar os seus pecados e falando mal da igreja, pecando mais ainda nesse sentido. Então é isso, eu vou encerrar aqui a aula, espero que você tenha compreendido o assunto, que Deus possa abençoar grandemente sua vida e você possa colocar em prática tudo que você
aprendeu aqui nessa aula. Só reforçando que dentro do EBD em Foco nós temos o conteúdo completo com slides em PowerPoint, aula em vídeo, áudio, sermões, curso básico de teologia, tudo isso para você ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.